Vira News. Informação em primeiro lugar. Bem-vindo ao seu canal Vira News. Informação em primeiro lugar. Nós viemos hoje aqui no gabinete do General Mourão, candidato como vice-presidente na chapa junto com Messias Bolsonaro, o Jair Bolsonaro. E nesse momento nós viemos aqui por uma questão muito importante. Primeiro, todo mundo questiona como será ou como deve ser, em que linha deve se trabalhar essa chapa caso vitoriosa. Bom, não resta dúvida, não é, de que o povo brasileiro ele não aguenta mais o tipo de gestão que nós temos tido ao longo dos últimos anos, uma gestão totalmente ineficiente, feita por pessoas incompetentes, e aqueles que não eram incompetentes e nem ineficientes estavam todos abraçados na corrupção. Então, o que o povo deve esperar de Jair Bolsonaro? Austeridade, a primeira coisa no governo. Um enxugamento da máquina administrativa, a diminuição da quantidade de cargos comissionados que aí estão, o próprio enxugamento do número de ministérios, como ele tem falado seguidamente. A partir dessa austeridade, um governo de zero corrupção, um governo onde a política seja praticada com P maiúsculo e não com P minúsculo, nomeação de gestores eficientes para os ministérios e não simplesmente lotear o ministério para algum partido político, né? E o tempo todo a honestidade, ou seja, não é faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Nós vamos dar o exemplo. E a partir daí, nós temos que ter um relacionamento republicano com o Congresso e com o Judiciário na busca das reformas que são tão necessárias para que o Brasil consiga sair do atoleiro em que se encontra e volte a crescer economicamente, mas não só economicamente, volte a crescer em termos psicossociais, ou seja, em termos de educação, de saúde e de segurança para todas as famílias. O que nós esperamos é que volte na educação a matéria de OSPB, porque as pessoas perderam a noção dos seus deveres. Hoje em dia todo mundo fala muito de direitos, excesso de direitos e nenhum dever. A sociedade, de certa maneira, vai ter que reaprender a viver numa real democracia, numa democracia que se quer o bem do país e não um aparelhamento de esquerda como vem sendo feito, e nós percebemos que o que está acontecendo aí, o Brasil virou o caos. Não resta dúvida, isso é algo comprovado, né? Nós, nos últimos 30 anos, nós fomos saturados, né, por um bombardeio vindo de uma forma de dominação, usando aquilo que eles chamam de hegemonia de pensamento, que desagou naquilo que é o politicamente correto. Então nós temos que romper essas amarras, haver realmente a liberdade de pensamento, o pensamento não pode ser engessado, lembrar que liberdade e democracia andam juntas, mas que para vivermos com liberdade e democracia temos que viver sob o primado da lei. A lei é para todos. E como é que o senhor vê essa série de ataques inescrupulosos que a grande mídia vem fazendo e tentando manchar o seu nome e a sua honra? Eu acho que a grande mídia, ela desconhece o que são as suas forças armadas, com as exceções de praxe. Então ainda olha aos oficiais do Exército, ou da Marinha, ou da Força Aérea, ou os praças, dentro de estereótipos, né? Ela está vivendo com a lanterna na popa, ela não olha para frente, ela só olha para trás, né? Nós temos orgulho imenso do nosso passado, né? E a mídia tem que entender que quem não tem passado não tem futuro. A mídia também tem que entender que ela deve discutir conosco em termos de ideias, né? E não buscando denegrir a imagem, indo até, como ocorreu nesse último final de semana, buscando ofender a honra pessoal do pai do deputado Bolsonaro. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é covardia. Covardia moral, que é a pior das covardias. Então eu vejo que a mídia, em determinado momento, ela irá entender quem é Jair Bolsonaro. Vai entender que o Jair Bolsonaro é um rapaz simples do interior do estado de São Paulo, do Vale da Ribeira, uma das áreas mais pobres lá do interior de São Paulo, que se fez, que estudou em escola pública, que fez concurso para a escola preparatória primeiro, depois para a academia militar, sagrou-se oficial do Exército Brasileiro e depois entrou na vida pública, onde ele está há 30 anos. Então, tem que ser respeitado.
E uma das questões que a gente vem trabalhando muito, general, nós junto com o coronel Enio Fontinelli, é a questão do BAN, os votos brancos, abstenções e nulos. A gente está vivendo um momento em que as pessoas não acreditam mais na política, dizem não acreditar mais nos políticos, muitos preferindo e dizendo que não irão às urnas, não querem votar. Uma grande parcela desses que dizem que não querem votar são os intervencionistas e que dizem que não irão votar porque não acreditam nessas urnas, não acreditam que haverá a lisura no nosso processo eleitoral. O que o senhor tem a dizer, que recado o senhor tem a dar para essas pessoas? Primeiro, as que não querem votar porque não acreditam mais na política. E dois, aos intervencionistas que estão inclusive pregando uma insurgência e querendo boicotar as nossas eleições desse ano. Olha, nós não podemos ser ingênuos em relação a essa problemática das urnas, né? Mas temos que acreditar no processo, né? Eu acho que essa é a primeira eleição onde se discute realmente essa questão das urnas. Das outras vezes, né, as coisas ficaram meio assim no espaço. De 4 anos para cá mudou essa percepção do povo de forma geral. Então eu julgo que as urnas serão eficientes e elas darão a vitória àquele que merecer, que é o Jair Bolsonaro, viu, gente? Não tenho dúvida disso aí. Porque como o coronel sempre diz, a urna pode até ser fraudável, mas para ser fraudável tem que haver o fraudador. Exatamente. E parece que o fraudador não vai ter mais espaço. Liberdade de manobra, que é algo que se diz aí em linguagem militar. Em relação a pessoas que estão descontentes com a política, que não acreditam mais, é a hora de acreditar. Não deixe de ir votar, né? Esse é o exercício de cidadania que a gente tem que fazer. Não é o fundamento principal da democracia, obviamente, a eleição, mas é um dos fundamentos básicos. Então, aquele que deixa, né, de colocar o seu voto na urna, ele está se omitindo, né? Então, quando você falou aí na questão de deveres, de direito, esse é um dever cívico de todo brasileiro e brasileira comparecer às urnas. E aí, a questão dos nossos intervencionistas, né, são patriotas. Sim. Eu os conheço, são pessoas que morrem por esse país, mas eles têm que entender que as soluções não são simples. As soluções para o Brasil são soluções complexas. O Brasil são 5 países em um. Eu estava conversando há pouco aí com um jornalista e dizendo para ele, tivemos ano passado a eleição na França. A França é do tamanho de Minas Gerais. Exatamente. Olha como é simples fazer uma campanha na França com toda aquela infraestrutura que existe lá. Agora, e num país como o nosso? O camarada vai chegar lá em São Gabriel da Cachoeira para conversar com as comunidades, né? O cara vai chegar lá na BR-163. Então, esse é o nosso país. E para mudar, todos têm que comparecer às urnas e votar no 17, Jair Bolsonaro. Porque as pessoas dizerem que não vão votar e quererem mudar o país através de uma ruptura institucional, nessa altura do campeonato, acho que não dá. O mais certo é realmente ir para as urnas, votar nas pessoas certas, já que são patriotas, votar na chapa realmente patriota que nós temos lá nas urnas. Todos nós temos que fazer a nossa parte. E aí, o futuro, a Deus pertence. Basta que cada um de nós faça a nossa parte, né? Mas lembrando aquele velho aforismo, né? Deus é brasileiro e vai nos ajudar. É isso, gente. Deus é brasileiro e podem ter certeza, vai nos ajudar. O nosso país vai voltar a andar direito, porque nós somos um país realmente de gente direita. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando essa entrevista no seu canal Vira News. Informação em primeiro lugar. Obrigado, general. Um abraço. Sucesso. Muito obrigado.